Boa tarde a todos e a todas. Eu convido o vereador Bosquinho. Eu convido o vereador Sérgio da SAC para ler o texto bíblico. Mas, sob a proteção de Deus, em nome do povo de João Pessoa, declaro aberta a presente sessão para a audiência pública para Energisa esclarecer o aumento abusivo da tarifa de energia. Convido todos para ficarmos de pé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Podem sentar. Vamos compor a mesa. Já se encontra na mesa o vereador Bosquinho, funcionando como primeiro secretário, a vereadora Raíssa Lacerda, autora da propositura. Convido o deputado Bruno para participar da mesa e convido Bruno Cunha Lima, representando a Assembleia Legislativa. Convido o senhor Cleuso Jacome, diretor comercial da Energisa. Convido o diretor técnico comercial da Energisa, o senhor Jário Kennedy. Tudo bem, como vai? O diretor já está aí. Convido o vereador Bosquinho. Não, está conosco o vereador de Mato Grosso. Qual é o nome dele? Do Mato Grosso do Sul, está aqui. Seja bem-vindo a esta casa. E eu convido o vereador Bosquinho. Queria muito que essa mesa fosse bem grande para a gente trazer todas as pessoas e ficasse na mesa. Mas, infelizmente, eu vejo meus amigos vereadores que estão aqui presentes e, infelizmente, a gente não pode trazer todos para a mesa. Mas eu convido o vereador Bosquinho, primeiro secretário, para que ele possa ler o expediente em mesa. Senhor presidente, boa tarde. Acatando solicitação e determinação de Vossa Excelência, aproveitando para cumprimentar a todos da mesa, na pessoa do deputado estadual Bruno Cunha Lima, e também fazer o registro das presenças dos vereadores Chico do Sindicato, Fuba, João dos Santos e Sérgio da SAC. E também Elisa Virgínia. Santino também se encontra presente, nosso vereador Santino. Senhor presidente, requerimento 14.185/2015. Autores: vereadores Raíssa Lacerda, Renato Martins, Chico do Sindicato. Vereadores Lucas de Brito, Sérgio da SAC, Edson Cruz e João Corujinha. São os vereadores que ora subscrevem a solicitação da presente sessão. Os vereadores que subscrevem requerem que seja designada audiência pública convocando a Energisa para esclarecer o aumento abusivo da tarifa de energia com data para dia 25 de março do corrente ano no plenário desta Casa. Assinam e fazem a justificativa oral vereadores Raíssa Lacerda, Renato Martins, Chico do Sindicato, Lucas de Brito, Sérgio da SAC, Edson Cruz e João Corujinha. Senhor presidente, em mesa, ofício do gabinete do deputado Jutaí Menezes.
justificando sua ausência na presente sessão, informa que a mesma se dá por conta de já compromissos agendados anteriormente. Lido o expediente em mesa, registramos também a presença do senhor Carlos Frederico Nóbrega Farias, advogado da Energisa, também membro da OAB Seccional Paraíba. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu convido agora, veja só, vereadores que estão participando dessa sessão, como as pessoas que vieram, os representantes da Energisa. Nós vamos dar o tempo para que as pessoas da Energisa façam as suas explicações e depois os vereadores terão seu tempo. A vereadora Raíssa tem seu tempo de 5 minutos, ela, inclusive foi 3 a última sessão. Nós vamos dar 5 minutos para que a vereadora Raíssa use seu tempo, porque ela é justamente, aliás, foram quase todos os vereadores que foram subscreveram este requerimento para a audiência pública, e ela terá 5 minutos, como os demais vereadores poderão fazer as suas perguntas, suas indagações, como também falar aquilo que achar que deve falar. Então, eu convido o senhor... Não, você vai ter seu tempo, é uma audiência pública, não é... É uma sessão de audiência pública, não é uma sessão que a gente tem que se levantar, ir para a tribuna e falar, é audiência pública. Depois é que a gente fala, os vereadores. Correto. Presidente, eu convido o senhor Cleison. Convido o senhor Cleison Jacomini, diretor comercial da Energisa, para ele dar as explicações, fazer sua explanação, e em seguida, eu não sei se o outro... Então pronto, pode ser 20 minutos e pode ser mais 20 minutos, para fazer sua explicação. E em seguida os vereadores farão as suas perguntas e a sua explanação também. E, enquanto ele está falando, o vereador que quiser já subscrever, já vai subscrevendo, se inscrever. Os vereadores vão falar, vão se inscrever. Chico vai falar, Chico. Eu convido o senhor Cleison para fazer sua explanação. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, a Energisa gostaria de agradecer ao convite aí da casa para que possamos aí debater um tema tão em voga desde o início do ano, principalmente em função dos aumentos de tarifas autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Nós estamos aqui sempre com o intuito de promover amplo debate para que nós possamos efetivamente levar ao conhecimento. Muitas vezes as pessoas não conhecem as regras e aí nós ficamos aí numa situação de muitas vezes... Oi? Okay. Tá. Muitas vezes aí fica numa interpretação... Pode cá. Ok. Então aí como eu disse, né, é um motivo de satisfação nossa estarmos aqui. Bem, nós viemos aí convivendo, né, a mídia nacional amplamente divulgando a questão dos aumentos tarifários. Os aumentos tarifários, que é bom que fique muito claro, não é uma prerrogativa da Energisa. O aumento, a estipulação das tarifas dos serviços públicos está previsto na Constituição, no artigo 175, onde estipula que realmente é de responsabilidade do governo a tributação das tarifas públicas. Então, a Energisa, ela por si só, não estipula a tarifa que ela quer cobrar. Nós somos uma empresa regulada, amplamente regulada, que temos visitas sistemáticas em termos de verificação dos nossos processos, cumprimento da resolução 414, que é o que regulamenta o processo de fornecimento. Então, é sempre bom a gente sempre entender, né, que a tarifa, quando é definida, a Energisa por si só não faz essa requisição, eu queria cobrar uma tarifa de X. Né? O governo nós tivemos recentemente o governo autorizando os aumentos do combustível, ou seja, todos os serviços públicos em que o governo, por definição na Constituição, ele define quais são as tarifas que devem ser cobradas. Então, a gente é importante também destacar,
E quando a gente fala em tarifa de energia, a gente só se lembra da Energisa. Mas, na verdade, nós temos que entender que o processo tarifário brasileiro, ele coloca para a concessionária de distribuição a cobrança. Porém, essa cobrança, ela implica toda a cadeia produtiva, desde a geração de energia, a transmissão, a distribuição, a comercialização e os impostos e os encargos, que é outra coisa que muitas vezes não é notado, né, mas a gente tem uma alta carga tributária embutida dentro das tarifas. Então, por esse motivo, a Energisa, a exemplo de outras concessionárias brasileiras, ela informa nas faturas de energia a responsabilidade de cada parcela. Então, quando o consumidor quer saber a cada valor que ele paga, a que se destina, está lá especificado na conta de energia o valor que é relativo à Energisa, quanto que é da transmissão, distribuição, encargos e impostos. Só para dar um número, né, a gente está aí com uma... Na tarifa da Energisa Paraíba hoje, 24% do valor é destinado para a Energisa, 32% para cobrir custos de geração, 9% para transmissão e 35% dela para os encargos e impostos. Então, vocês observam que a tarifa inteira, ela é cobrada pela Energisa, mas ela remunera todas as parcelas da cadeia produtiva. Então, não é a Energisa que definiu. Não é a Energisa, por exemplo, que vem ser responsabilizada por uma questão meteorológica que está aí o tempo está reduzindo os níveis de chuva, e aí com essa redução de nível de chuva, para que não haja o apagão, o governo entrou com as termoelétricas. As termoelétricas são usinas que com custo de geração muito mais elevado, então é uma opção feita para que no momento de escassez seja possível a energia não faltar. Então, é o critério pela qual foi utilizado. Nós somos distribuidores de energia, nós não produzimos energia, nós apenas distribuímos. Então, a composição da tarifa leva em consideração toda essa cadeia, leva em consideração também particularidades de cada área de concessão, por isso que é muito difícil a gente dizer. Antigamente, né, um pouco antes aí da legislação atual, a tarifa era única no Brasil inteiro. E isso gerava uma certa desconforto e até descompensação, porque a ineficiência não era privilegiada. Então, quem era eficiente, querendo ou não, tinha a mesma tarifa. A regulamentação atual, ela valoriza a eficiência, valoriza a busca incessante pela qualidade. Então, essas questões têm que ser abordadas e esclarecidas, que as tarifas levem em consideração outros elementos. Quanto dentro dessa tarifa está composto, por exemplo, o mix de geração de cada distribuidor, qual a complexidade de operação de cada concessionária. É muito mais fácil, por exemplo, quando a gente chegar numa tarifa de São Paulo, por exemplo, que é condensada, e aí eu tenho um nível de atendimento mais fácil, por exemplo, de eu comparar um estado do Pará, por exemplo, que tem distância muito longa. Pode continuar. Ok. Então, é importante a gente citar, né, hoje a gente tem assim, sempre a comparação, né, de tarifas entre concessionárias. Então, hoje, por exemplo, a tarifa da Energisa Paraíba, no cenário nacional, entre 64 concessionárias, ela é a 53ª. Então, mostra o ambiente e os critérios adotados pela ANEEL na hora de definir a tarifa. Não é a Energisa que por deliberação realiza isso. Estamos aí diante de uma concessão. Nós já entramos na Energisa no final do ano 2000, então nós já temos aí praticamente 15 anos praticamente de operação. A empresa vem ano após ano demonstrando a sua capacidade de auxiliar o Estado no seu crescimento, né, com investimentos constantes, com a qualidade de energia. É muito comum, eu cheguei na Paraíba em 2002, eu escutava muito isso, era obrigatório as pessoas comprar ou ter o candeeiro ou ter a vela. Quem viveu esse tempo sabe disso. Hoje a gente nem se vê falar isso mais. O que é isso? Isso é investimento, é a qualidade do serviço que vem sendo aprimorado, muito trabalho. A gente vem aí, ano após ano, investindo para que nós possamos auxiliar no crescimento do Estado.
Fez a explanação já? Não. Então, Pode continuar. Então é sempre importante, volto a dizer, que a gente faça esse debate para que a gente possa ampliar, né, universalizar o conhecimento e que a gente possa efetivamente ter a possibilidade de debater com a população aquilo que estamos realmente, nos interessa, né? O fato da gente chegar, a Energisa está praticando uma tarifa maior, está aumentando a energia. Não é Energisa. Volto a dizer, nós estamos numa atividade regulada pela qual o Estado define o que deve ser feito. A gente tem aí um amplo projeto também, que a gente trabalha fortemente junto à sociedade paraibana, com projetos sociais, como, por exemplo, a Conta Cidadã, que é um projeto que visa trocar o lixo reciclado por desconto em conta de luz, como forma de reduzir o valor dessa conta a ser paga, principalmente para a população de mais baixa renda. A legislação também define programas sociais, como a tarifa social, em que as pessoas podem ter desconto de até 65%. Temos aproximadamente na Paraíba quase 386 mil consumidores hoje beneficiados por essa tarifa. Os investimentos nossos são massivos, sequenciados ano após ano. E também temos um projeto muito interessante, que é a substituição de geladeiras para a comunidade de baixa renda, que já substituiu mais de 17 mil geladeiras e substituição de quase 30 mil lâmpadas, bem como o trabalho efetivamente para evitar o desperdício e o furto de energia. Então, como volto a dizer, é um grande prazer, uma satisfação muito grande estar aqui, voltando a essa casa, para debater temas de interesse de todos os paraibanos. Estamos à disposição. Então, após a fala do diretor da Energisa, dando a sua explicação, nós vamos agora ver as perguntas ou a fala do primeiro vereador inscrito, que é o vereador. Senhor presidente, apenas para fazer o registro da presença na casa da deputada Camila Toscano. E no decorrer da sessão, nós vamos fazendo os registros conforme chegue a esta mesa. Primeira vereadora inscrita, vereadora Raíssa Lacerda. Camila, seja bem-vinda a esta casa. Inclusive, eu fico feliz, satisfeito de lhe ver aqui, como também o vereador Bruno, que está representando a Assembleia. Queria muito que a mesa fosse, como eu já disse antes, grande para colocar todos os nossos amigos e as pessoas aqui na mesa. Mas, se quiser vir até a frente, e para mim é uma felicidade muito grande. Primeiro orador, a primeira pessoa que vai fazer as perguntas e pode falar, a vereadora tem 5 minutos para fazer as perguntas. Não, é audiência pública. É audiência pública. E eu espero que as pessoas se comportem, não vá na onda de A ou de B e venha para cá para dizer coisas que não deve. Veja o que eu estou falando. A vereadora Raíssa tinha 3 minutos, eu estou dando 5 minutos para que ela possa fazer a explanação dela. Vereadora Raíssa. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar minha fala, que eu só tenho 5 minutos. Primeiro, que eu já dei entrada no SAPL, a empresa Energisa, de acordo com o regimento da casa. Nós precisamos, no artigo 77 do regimento, nós precisamos um terço de vereadores, que são 9 vereadores para uma CPI. Eu tenho 17 assinaturas para a CPI. Vou ler o nome dos vereadores. Raíssa Lacerda, Renato Martins, Chico do Sindicato, Lucas de Brito Pereira, Sérgio da SAC, Edson Cruz, João Corujinha, Professor Gabriel, Raoni Mendes, João dos Santos, Santino, Elisa Virgínia, Bira, Felipe Leitão e João Almeida. 17 pessoas para uma CPI. Nós precisaríamos só
de 9 vereadores assinando a CPI, presidente Duval, estou encaminhando a mesa. Na realidade, nós temos 17. De acordo com o regimento, vai para a mesa, recebe o presidente, depois vai para a procuradoria, mas o plenário é soberano, depois o plenário é que vai votar a CPI. Gostaria de chamar a atenção de vocês que um vereador radialista da Record, radialista e jornalista de um programa da Record, vereador Sidney Assis, se faz presente aqui, viajou 4.000 quilômetros, porque a Energisa comprou a Enesul, e o mesmo problema que eu denunciei aqui, da máfia do fio preto, está acontecendo lá no Mato Grosso. A mesma roubalheira. O povo de João Pessoa está tirando o pão da mesa, arroz, feijão, macarrão para pagar luz. Nós temos uma cadeirante ali, que é viúva, numa cadeira de rodas, que diz que não vai sobreviver. Nós temos um deficiente visual aqui presente. Nós temos a mãe que levanta aí das meninas que morreram queimadas, porque não estavam inseridas na tarifa social. Isso é inadmissível. Uma empresa famigerada. É uma empresa famigerada. É uma empresa que só pensa em lucro. É uma empresa que é responsável, sim, por 2 crianças que morreram queimadas. Cadê a divulgação da tarifa social, empresa Energisa? Vocês que são bilionários, darem a desculpa, é a ANEEL. Sidney Sandrino, funcionário da Energisa, está aí. Não tem nada com a ANEEL, não. Que conversa que tem a ver com a ANEEL? A planilha é enviada por vocês. Vocês enviam a planilha e pedem o aumento que vocês querem. Vocês fecham sempre no azul. Vocês estão lucrando aqui no povo paraibano. São de fora de Cataguases e comendo dinheiro do povo paraibano. Isso é um absurdo. Passa um vídeo chocante, onde morreram 2 crianças por conta da famigerada Energisa. Até porque tem que ser rápido, que eu só tenho 5 minutos, eles têm 20. Eu só tenho 5. Olha o tempo, Elisa. Vereadora Raíssa, viu? O vídeo. Olha o tempo. Aumenta o som do vídeo. Um incêndio matou 2 crianças ontem no bairro 13 de Maio, aqui em João Pessoa. A gente tem aí algumas imagens, isso foi ontem à noite. A história é a seguinte: uma mãe dormia com 3 filhos, 2 meninas mais velhas e um menino caçula. A casa estava sem energia elétrica, porque a mulher deixou de pagar a conta e a Energisa cortou. E aí uma vela foi acesa pela mãe quando ela foi deitar com os meninos. Quando ela acordou, a casa já estava em chamas. E o fogo foi tanto, a fumaça foi tanta, que chamou a atenção dessa vizinhança. E aí as pessoas tentaram ainda fazer o socorro, você vê que os bombeiros chegaram, teve também o socorro da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas não foi suficiente a tempo de salvar as 2 crianças mais velhas, 2 meninas, de 8 e de 9 anos. Vou chamar ao vivo de novo o Herbert Araújo, que agora está com o pai das 2 crianças que morreram ontem à noite no incêndio aqui em João Pessoa. O tempo da vereadora esgotou, mas vamos ouvir o resto do vídeo, justamente. Mendes da Silva é pai dessas crianças, chegou aqui no local agora, saiu do trabalho, ele trabalha durante a noite. Joelson, você trabalha com o quê? De tomar conta de 12. E aí passa a noite toda na casa. Noite todinha. Pego de 8 da manhã, mas o dia todo em casa. Qual foi o último momento em que você viu seu filho e suas filhas? Foi ontem de noite. De que horas? Eu passei aqui, era 7h30. Passou para quê? Foi. Para deixar os pãozinhos delas, para tomar café da noite. E aí foi para o trabalho. Fui para o trabalho. E quando foi que você foi informado do que tinha acontecido? Ligaram para mim com meu celular. Já era 12h30. Eu fiquei logo desesperado. Eu pensava que era uma brincadeira. Uma brincadeira dessa ninguém faz, não é verdade? Mas eu fiquei pensando ainda. E aí você não teve como vir aqui na hora? Teve não, de jeito nenhum. Por quê?
Porque o idoso, ele toma um remédio controlado, fui falar com ele, começou a tremer também, passar mal. Eu fiquei pensando também, porque isso aí é o meu ganha-pão. Eu não tenho onde eu trabalhar. Agora, com relação a essa questão do problema da falta de energia elétrica aqui, você estava sabendo desse problema? Tava, exatamente. A tua esposa tinha chegado a te pedir ajuda? Pediu. E aí, o que foi que aconteceu? Aí acontece que ela tem que ir na Energisa fazer o acordo de parcelar os atrasados, entendendo? Aí chegou para pagar 350, os atrasados, para eles virem ligar, entendendo? Ainda ia demorar algum tempo. Ia demorar algum tempo. Agora, diante de tudo que aconteceu aqui, como é que fica a tua situação como pai? Como é que você se sente num momento como esse? Eu não sei nem o que é que eu faço. Eu não sei nem o que eu faço agora. De lá para cá, e agora se me aperrei atrás de outro. Tem que cuidar do que restou agora. Pois é. Muito obrigado, Joelson. O tempo da vereadora esgotou, mas nós vamos dar mais 2 minutos para a vereadora falar. Entendeu? Eu fiquei muito triste porque eu vi, quando estava passando o vídeo, nenhum funcionário da Energisa estava olhando para o vídeo. Em nenhum momento, eu acho que a população prestou atenção, eles em nenhum momento estavam, eu acho que estão preocupados realmente com lucros, né? Eu acho que vida para vocês, demissões para vocês, não interessam muito, não. Deve interessar lucros, vidas não importam, mas saibam, viu, que vocês vão dormir, lembrando que 2 crianças morreram queimadas de 8 e 9 anos e não estavam inseridas na tarifa social e tinham direito de estar inclusas na tarifa social. A mãe se encontra ali. Eu fico triste com o que está acontecendo aqui. Infelizmente, não vou poder passar o vídeo da máfia do fio preto. Mas não se preocupem não, que a Polícia Federal é muito séria, está investigando. A investigação da Polícia Federal é sigilosa, o Ministério Público Federal é sigiloso também, já tem várias ações contra vocês. E como eu não tenho mais tempo, eu formulei aqui 17 perguntas, eu vou passar para um dos diretores da Energisa. Eu formulei as 17 perguntas, vou passar e gostaria que vocês, diretores ou advogado, Carlos Frederico, pudessem responder também isso aqui. As denúncias que eu trouxe aqui, com relação à máfia do fio preto, eu mostrei diretores lá da empresa Energisa, quem me trouxe foi um funcionário de vocês, o funcionário Sidney Sandrini. E por que Sidney Sandrini, na última sessão, ele não foi processado? Porque ele não trouxe nenhuma mentira. Ele trouxe diretores, ele trouxe, deputada Camila, ele trouxe diretores mandando colocar um fio preto na casa de cidadão de bem, até de deficiente visual, para ser cobrado 5 mil de multas, isso passando o diretor no vídeo. Infelizmente, o vídeo tem 20 minutos, eu não tenho tempo, vou esperar meus pares falar. Tem um vereador do Mato Grosso que está sofrendo a mesma coisa lá, que vai falar. Seu tempo esgotou, vereadora. Conclua. Além de vereador, ele é jornalista da Record e também radialista na Record. Muito obrigado. É o próximo vereador. Próximo vereador. Senhor presidente, registrar a chegada do vereador João Corujinha. E com a palavra, nesse instante, pela ordem de inscrição, é o vereador Chico do Sindicato. Então, o vereador Chico Também a presença do vereador Zezinho do Botafogo. Vereador Chico do Sindicato, para formular as perguntas, eu vou falar aquilo que desejar. Vereador Chico. Obrigado, essa liderança meu presidente. aqui do sindicato dos terceirizados. Muito obrigado, meu presidente. Queria dizer, primeiramente, parabenizar a nossa companheira Raíssa Lacerda. Mas, Raíssa Lacerda, não se preocupe com o tempo. A gente não vai ter tempo aqui hoje. Mas essa semana nós vamos fazer um rodízio. E a gente vai ter bastante tempo para a gente bater na Energisa. Então, eu queria dizer que a Energisa hoje, ela tem o costume de fazer
botar os leitoristas sempre a média, fazer a média. É aí onde ela fatura o lucro da empresa. Alega que, às vezes, o morador não se encontra em casa, aí tira a média. E que média é essa? Nunca vem a menor, só vem a maior. Então, eu acho que o número é insuficiente de funcionário terceirizado. Não dá, a demanda não consegue abranger a grande João Pessoa. Então, onde é que fica o lucro? O lucro fica na média, tira a média do mês subsequente. E dizer que quando a conta vence, Raíssa Lacerda, eu queria dizer a meus pares, é um constrangimento. Mês passado, a minha conta venceu no dia 29. Minha conta começou por 250, aumentou para 500, aumentou para 700, já vai em 900. Eu acho que no próximo mês vai chegar em 2.000. Essa é o lucro da empresa. Quando chegou no dia primeiro chegou um cidadão lá batendo, se eu vou assinar aqui, eu digo, vá você, Energisa, para aquele canto. Porque eu não vou assinar isso aí, não. Então, é um constrangimento, Raíssa, a gente tem que ter aqui, nós depois vamos bolar com o setor jurídico para ver se acaba com esse constrangimento das pessoas. A conta vence hoje e amanhã já está com ordem de corte, querendo cortar as energias da pessoa. Então, eu acho que isso aí é um absurdo. Eu acho que nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento. Não demora 2 dias, Raíssa. Depois do vencimento, chega o rapaz querendo cortar a energia da pessoa. Então, a gente tem pouco tempo aqui hoje, que tem muitos companheiros que querem falar, mas essa semana, Raíssa, nós vamos fazer um rodízio aqui, a gente chegar junto, nós vamos na questão da ordem de chegada, nós vamos ter o tempo suficiente, que é como manda o regime aqui, e a TV Câmara aí ligada aí para a gente fazer. Vamos tentar, nas redes sociais, mobilizar o pessoal. Então, como eu tenho pouco tempo, essa semana a gente vamos além da situação, porque realmente é um absurdo a Energisa, a situação que está. Muito obrigado. Correto. Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio da SAC. Tem 5 minutos, vereador, e para fazer as perguntas ou falar. E eu peço para retirar da ata o que Chico falou desse tanto. Vereador Sérgio da SAC. Senhor presidente, meu cordial boa tarde. Só para os meus pares vereador, que falou Chico e Raíssa, não adianta nós se preocuparmos com o que a gente vai perguntar hoje. Nasce nessa casa, no nosso mandato, a primeira CPI que nós iremos criar. Iremos criar, e aí, Raíssa, nós iremos investigar todo tipo de denúncia que foi feito nesta casa durante a sua primeira sessão que você fez. Questionar, Chico, o aumento de energia, não só sou eu e você hoje pode pagar, mas um caso grave passou aí na filmagem. E aí, antes de falar, o representante da energia dizia aqui que tem a tarifa social e que o povo da Paraíba contém 380 mil famílias. E essa família, por que não estava na parte social? Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse me responder. Essa parte social, quanto dentro de João Pessoa tem esse benefício e quem é beneficiado com isso? A Energisa, simplesmente, por tratar de um trabalho feito para a população, e aqui, aí eu gostaria de parabenizar 10 vezes e pedir desculpa ao meu amigo e vereador que viajou, não é dizendo, presidente, que Vossa Excelência não é descortês, mas eu acho que a pessoa que viaja do Mato Grosso do Sul poderia, porque tem 2 representantes da Energisa, só um fazer da palavra, o nosso representante, se assim eu tivesse, ele poderia estar representando um outro estado e também é um parlamentar, 4.000 quilômetros, e está ali na plateia, ele poderia fazer uso da palavra. Mas, no mais, só mas reforçar... ele vai fazer a uso da palavra, vereador. Eu não estou dizendo só que Vossa Excelência, certo. Se eu fosse o presidente, eu convocaria, porque eu já tive em demais câmaras no Nordeste e sempre fui recebido e sempre estive aí presente onde Vossa Excelência está coordenando. Mas Vossa Excelência é o coordenador do trabalho, eu não quero ir adiante. Então, Vossa Excelência coordena da sua maneira. Mas a gente tem um regimento interno e eu acho que é falta de cortesia.
É o meu ponto de vista, e Vossa Excelência não vai tirar isso de mim de jeito nenhum. Então, para poder terminar, eu só gostaria de perguntar ao representante da Energisa, porque tem dois e só um vai fazer uso da palavra. Esse aumento absurdo que se existe, se nós estamos consumindo a mesma coisa e não tem aumento de salário, será que o governo federal, que eu acredito que a presidente da República jamais o fez, ela deu 3 aumentos dentro do mês? Eu queria que Vossa Excelência respondesse, porque pela conta de Chico aí teve aumento 3 vezes em 2 meses. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse explicar. No mais, Raíssa, dizer para você que a CPI está de pé, e aí a gente vai fazer a CPI, aí a gente pode interrogar e fazer aquelas perguntas que a gente vai fazer para a população. No mais, agradecer a todos vocês que estão aqui e dizer, se é da vontade do povo, eu sei o que é pagar uma energia, por isso que eu estou aqui a favor do povo. E seu mandato, não fique triste, o seu mandato o povo de João Pessoa já escolheu. E a tese melhor é uma das questões maiores, uma das maiores reclamações que tem é da Energisa, cobrando o preço absurdo e cortando a energia quando se falta um dia. Inclusive, levando aquelas pessoas para o SPC e Serasa, sem conhecimento dessa casa. No mais, a todos uma boa tarde, ficarei atento. Inclusive, eu quero dizer ao vereador que eu estou aqui e cumpro a legislação e o regimento da casa. Agora, eu queria muito que o vereador que veio de fora tivesse com a gente na mesa. Eu expliquei no início, não somente ele, como a deputada Camila, como outras pessoas. Na hora que nós convidamos as pessoas para falar aqui, que vieram à mesa, nós recebemos aqui, já tudo prontinho, quem viria para a mesa e quem iria falar. Iam falar os dois, cada um ia falar 10 minutos, mas resolveu entregar um só para falar 20 minutos. Mas isso não vem ao caso, porque o mais importante é que Vossa Excelência vai falar e vai ter a oportunidade de... Então, o próximo orador, vereador... Elisa Virgínia. Vereadora Elisa. Vereadora não se encontra. Vereador... Não, Zezinho nem... João Corujinha. Então, o vereador Ciro tem a oportunidade de falar os 3 minutos. Tanto faz falar daí como falar da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, quero aqui agradecer a oportunidade que Vossa Excelência me permite de falar aos nobres pares e ao povo trabalhador honrado desse estado e dessa cidade, a qual devemos respeito e gratidão, porque são vocês que nos colocaram aqui e que nos pagam para isso. Quero agradecer a Deus, primeiramente, em nome de Jesus Cristo, por me dar a oportunidade de estar hoje aqui, senhor presidente, falando e buscando um pouco de conhecimento a respeito desse assunto. Como o nosso tempo é pouco, senhor presidente, trago aqui o abraço do presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coxim, no Mato Grosso do Sul, a Vossa Excelência e a todos os vereadores desta casa. O que o vereador Sidney Assis, do Mato Grosso do Sul, de Coxim, veio fazer aqui hoje? Viajei quase praticamente 4.000 quilômetros, porque a Energisa, ela comprou a concessão da Enersul, há pouquíssimo tempo. E depois que a Energisa comprou a concessão, o Mato Grosso do Sul passou a ser massacrado pelas tarifas e as cobranças da Energisa. Por mais que Vossa Excelência, o presidente da Energisa, está aqui, senhor Cleison, tente justificar, para mim tem coisas que é injustificável. Como uma conta, por exemplo, que eu trouxe aqui de um cidadão do Mato Grosso do Sul, um pequeno empresário, tem um pequeno comércio, ele pagava 1.200, 1.300 de energia elétrica. Está aqui a fatura. Esse mês veio, senhor presidente, da Enersul aqui, da Energisa, 4.200. Não tem explicação um negócio desse. Não tem. Então, eu quero dizer que no Mato Grosso do Sul nós estamos vigilantes. Lá nós temos já um procedimento que vai ser instaurado pelo deputado estadual Marquinhos Trade, do PMDB. Vai haver uma CPI contra a Energisa no Mato Grosso do Sul. Em Coxim também nós vamos abrir uma CPI. Quero até convidar a vereadora Raíssa para estar lá. Eu quero dizer ao povo do estado da Paraíba que aqui vocês têm uma verdadeira guerreira. Esta vereadora combatida
Raíssa, que não cede à pressão, que está do lado do povo e que vai cobrar, junto com esses nobres pares aqui, doa quem doer, explicação justificativa e lutar para que o justo seja cobrado, porque o cidadão da Paraíba e do Mato Grosso do Sul não se furta a pagar a sua energia, senhor presidente, mas quer pagar o que é justo e o que consome, não aquilo que a empresa absurdamente quer cobrar dos seus consumidores. Na minha avaliação, me permite concluir, senhor presidente? Pode concluir, velho. Na minha avaliação, a Energisa, na minha avaliação, eu, Sidney Assis, vereador, radialista, repórter do Mato Grosso do Sul, na minha avaliação, a Energisa está saqueando o consumidor da Paraíba e do Mato Grosso do Sul. Para finalizar, Conclua, vereador. Pode concluir. um minuto, senhor presidente. Pode concluir. Um minuto para concluir, senhor presidente. Sem contar que aqui, lá nós não temos, mas nós vamos ter. Aqui vocês têm a coragem da Raíssa e de um funcionário chamado Sidney Sandrini, que tem a materialidade do crime. O fio preto, onde já se viu uma empresa coagir os seus funcionários para aumentar o seu lucro e lesar o consumidor. Sidney Sandrini, você é digno de toda honra e toda glória, junto com esses vereadores que estão aqui em defesa do povo. Um sonho sonhado sozinho não passa de um sonho. Um sonho sonhado por todos se torna realidade. Justiça é o que nós queremos. Vamos junto nessa luta. Energisa, no Mato Grosso do Sul, vocês envergonham o consumidor. Muito obrigado. Próximo que fez a inscrição é o vereador João dos Santos. E as inscrições foram encerradas. Se tiver mais alguém, fala algum vereador, entendeu? Não, já está inscrito. Eu estou falando só dos vereadores. Então está Camila também. Encerrou com Camila. Vereador João dos Santos. Eu quero somente fazer uma pergunta aos funcionários da Energisa, entendeu? Parabenizar a minha colega Raíssa pelo empenho, pelo trabalho que ela vem se dedicando nessa questão da Energisa há mais de 3 anos aqui nessa casa. E fazer a pergunta aos funcionários da Energisa, qual foram as providências que tomaram a respeito desse pessoal lá do Riachinho. Porque foram 2 crianças que teve a vida ceifada e até agora eu acho que não foi tomada nenhuma providência. Se vocês estão providenciando alguma coisa, qual é o... estão fazendo pelas aquelas famílias que estão sofrendo lá naquela comunidade. Muito bem. Então, o próximo agora, o primeiro, o deputado, inclusive peço desculpa que eu tinha falado em vereador Bruno Cunha, porque ele era vereador até há pouco tempo, e agora é um deputado, e amanhã, quem sabe, um federal, um senador. Bruno Cunha Lima. Tem 3 minutos. Obrigado, senhor presidente Duval, amigos vereadores, vereadora Raíssa Lacerda, uma das autoras, a principal autora dessa audiência pública, os representantes da Energisa, enfim, a todos, mas, sobretudo, a população de João Pessoa, que é a quem eu irei me dirigir na tarde de hoje, abraçando desde já a colega Camila Toscando, que tem abrilhantado a Assembleia Legislativa. Senhor presidente, eu vou pedir licença. A pauta hoje é voltada para a Energisa. Mas eu vou pedir licença para levantar uma outra pauta dentro do mesmo assunto, que é a exorbitância das contas, o furto das contas de energia e luz na Paraíba. Quem não se lembra, em 2013, quando a presidente Dilma Rousseff foi em cadeia de rádio e TV nacional prometer uma redução de, no mínimo, 18% e até 32% para os consumidores industriais. Aqui na Paraíba nós não tivemos o direito, aqui na Paraíba nós não pudemos provar dessa redução, da redução da presidente Dilma Rousseff.
Porque, num ato político, o governador do estado, o governador Ricardo Coutinho, decidiu aumentar o imposto que recai sobre as contas de luz da Paraíba. A presidente diminuiu lá, o governador Ricardo Coutinho aumentou aqui. Aumentou o ICMS para 17% na maior renda, na maior classe de utilização, que é a utilização de média e baixa quantidade, que é o povo da Paraíba se encaixa. Se a presidente Dilma, em 2013, apresentou ao Brasil esse benefício, aqui nós não provamos. Só provamos metade dele. Agora, depois das eleições, em que a própria presidente Dilma Rousseff prometeu que não aumentaria as contas, nós enxergamos um aumento de mais de 50% nas contas de energia. Quem aqui não está abrindo mão hoje de 1/3 de seu salário, deixando de colocar o pão na sua mesa para pagar uma conta de luz? Então recaia agora esse pedido, não meu, não do deputado Bruno Cunha Lima, não de Camila, não só da Câmara Municipal. Vou concluir, senhor presidente. Vou lhe dar mais um minuto para... Mais um pedido do povo da Paraíba. Se aumentou na época que a presidente reduziu, agora que a presidente aumentou em mais de 40%, está na hora do governador Ricardo Coutinho baixar de volta o ICMS que recai sobre as contas de energia do povo da Paraíba. Esse é o apelo que nós fazemos, para que o governador pare de massacrar aqueles que pagam a conta de água, de conta de luz, porque a Cagepa também tem aumentado de forma branca as suas contas. Não é possível que no ralo da corrupção desça o dinheiro desse povo e seja cobrado do bolso do homem e da mulher de bem que trabalha para pagar suas contas. Essa é a nossa fala, senhor presidente. Deputada Camila, que também vai ter o seu tempo para fazer a sua pergunta ou então falar em relação à energia. Deputada Camila Toscano. Senhor presidente, senhores vereadores, representantes da Energisa, telespectadores da TV Câmara, a sociedade aqui presente, representantes, meu colega Bruno Cunha Lima, que também abrilhanta a nossa Assembleia Legislativa, meus senhores, minhas senhoras, boa tarde. Primeiro quero agradecer o convite da vereadora Raíssa, que foi autora dessa propositura, para que eu estivesse aqui. Peço até desculpa um pouco pelo atraso. Cheguei quando já estava começando. Eu queria parabenizar inicialmente essa casa por trazer um tema tão relevante aqui para discutirmos. E parabenizar mais ainda pela CPI, que foi protocolada aqui nesta casa. É função primordial do Legislativo defender os interesses da população e com a voz do povo que ele não consegue espaço para falar. Estamos reunidos aqui para debater um tema que vem gerando muita revolta e comprometendo parte da renda da família dos pessoenses. Este ano, nos deparamos com um aumento abusivo nas contas de energia. Na minha casa, como na de muitos de vocês aqui presentes, o valor da conta quase dobrou de um mês para o outro, sem que houvesse aumento de consumo. Não é nada razoável que isso ocorra. Como podemos justificar um aumento tão grande? É muito complicado tirar de um orçamento apertado, pois muitas famílias, como bem disse o meu colega Bruno Cunha Lima, se esforçam para sobreviver com o salário que ganham e pagar um valor tão alto da conta de energia. Infelizmente, dependemos da energia elétrica para praticamente tudo do nosso dia a dia. Quando ela falta, vemos o quanto ela é necessária.
A energia é um item fundamental e a Energisa se aproveita do fato de não existir concorrência para fazer o que bem entende com nós consumidores. Temos que contratar o serviço com ela, pois não existe concorrente e muito menos nos submeter aos diversos tipos de abuso por elas praticado. Temos como cancelar um serviço e ficar sem luz em casa? O aumento registrado esse ano causa revolta. A tarifa das cidades atendida pela Energisa da Paraíba tiveram um aumento de 3,8%. Não podemos admitir tanta falta de respeito com a população. Estou concluindo, senhor presidente. Vim aqui hoje para dar a minha contribuição e me colocar à disposição, assim como fez o meu colega Bruno, vamos fazer na Assembleia Legislativa, para que sejamos uma voz... para que sejamos uma voz na defesa do direito do consumidor. Pode concluir, vereador. Para que sejamos uma voz da defesa do direito do consumidor na Assembleia Legislativa. Muito obrigada a todos. Bem, agora nós vamos ouvir, no momento ela não se encontrava, mas ela chegou, vamos ouvir a vereadora Elisa, e em seguida vamos começar a ouvir as respostas do diretor e representante da Energisa. Vereadora Elisa. Obrigada, senhor presidente. Estava pegando material. Primeiramente, parabenizar a sessão, parabenizar a Energisa também por estar aqui, porque eu acho assim que tudo na vida, quando você é questionado, tem que ter explicação, não é? E nada mais importante do que vir explicar, tirar todas as dúvidas para que a gente não cometa possíveis, até injustiças. Mas o que me chamou a atenção, entre outras coisas, por exemplo, eu estou lendo uma matéria aqui que a Agência Nacional, a ANEEL, autorizou na terça-feira, dia 3, se eu não me engano, foi de janeiro, que os primeiros reajustes da conta de luz de 2015, e que começa a sofrer impacto nos repasses dos empréstimos bilionários feitos pelo governo no ano passado. Tudo bem que quem autoriza as majorações dos preços é o governo. Mas isso não vai, não ser encaminhado para o governo, para a ANEEL, uma planilha de custos para que aconteça justamente a justificativa e um pedido, inclusive, de um percentual de aumento, porque eu tenho certeza que a ANEEL não poderia aumentar um preço se não tem uma planilha que respalde isso daí, não é? E gostaria de saber também, eu acho que complementando até o que o Bruno disse, em janeiro de 2013, não é, nós tivemos a presidenta Dilma autorizou um decréscimo de imposto sobre a energia elétrica. Infelizmente, na Paraíba, a gente não conseguiu usufruir desse desconto, não é? O que ela deduziu foi majorado por nós e ficou elas por elas, e a gente não conseguiu, isso é que eu já denunciei, e não é uma culpa da empresa, sim, mais uma vez, do governo que aumenta e faz desmando com a sua discricionalidade de mexer nos impostos. E outra dúvida que eu tenho, por que o nosso custo aqui é tão alto, né? Teve um ranking que avaliou, que o Brasil passa de sexto lugar para a terceira posição em ranking de maior custo de energia para a indústria brasileira. Será que é somente a questão da água? Será que a Energisa também não tem outros dispositivos e outros estudos para modificar, inclusive, sua fonte de energia? Será que a energia não tem planos de mudar, por exemplo, investir na energia solar, por exemplo, seria... Porque é uma empresa, eu sei que ela é autorizada pelo governo, é uma concessionária, a energia não é dela, ela distribui apenas distribuidora, mas eu gostaria de saber quais são os planos de energia, se existe a pretensão de investir em outro tipo de energia alternativa. E que detalhasse um pouco mais sobre essa tarifa social. Outro ponto que nós verificamos é que eu já passei por isso, inclusive, não deixei de pagar uma energia, não sabia, e foi passando, a gente pagou outras, tal, e veio uma pessoa cortar. É terceirizado o serviço do corte,
é da própria Energisa, não é isso? E se eles não teriam a autorização para, não, estamos aqui de manhã, vamos cortar sua energia. Tem pessoas que se ajoelham praticamente para que não se corte a energia. E se não teria um jeito de facilitar a vida das pessoas, não. A gente dá 5 horas, 24 horas, viremos aqui no outro dia para que você mostre e pague o recibo. Às vezes o recibo está pago e não está no local com a pessoa, não é verdade, João dos Santos? Está pago e não está no lugar, às vezes está no centro e tal, e a pessoa não tem como chegar ali naquele momento, tem a sua energia cortada, se passa pelo constrangimento, se passa, enfim, às vezes com o papel pago. Então, a gente queria fazer, de repente, amenizar a situação e criar um meio termo aí para que existisse a possibilidade, chegando o carro do corte da Energisa, se desse uma margem de 5 horas, se desse uma margem de 24 horas, mas que não houvesse o corte na primeira vez que ele chega lá. Obrigada, só era essas perguntas. Muito bem. Nós agora vamos ouvir as respostas pelo diretor comercial. E as inscrições foram encerradas. Vereador, não tem questão de ordem e audiência pública. Vereador, o diretor. Mas já encerrou o prazo de inscrição. Vereador. Bom, diretor. Vamos lá. Vamos responder por temas abordados, né? A primeira questão aí solicitada, é o presidente da mesa que define. Eu não conheço o regimento. Posso continuar? Tá bom. Então vamos lá. A primeira questão aí trazida pela Raíssa, ela vai se recordar um trabalho que nós fizemos em 2011 em parceria de divulgação da tarifa social. Já vai? Obrigado, Bruno. Pra cá? Convido Camila para ficar aqui com a gente. Ok? Pode continuar. Então vamos lá. A própria Raíssa nos ajudou nessa época com a divulgação da tarifa social. Tanto é, gente, nós temos quase 400 mil consumidores na tarifa social. Dizer que a empresa não divulga, eu não teria 400 mil pessoas cadastradas com a tarifa social. Então é importante que esta casa tenha um papel importantíssimo de nos auxiliar. Existe a lei. Volto a dizer, nós somos uma empresa regulada. Existe uma lei que define os critérios pela qual as pessoas podem ser beneficiadas da tarifa social. Essas pessoas devem procurar a Energisa para que faça o seu cadastramento. Nós temos, por questão legal, de conceder a tarifa social a quem quer que nos procure. Então, a Lei 12.212, que eu posso deixar aqui com essa casa, é importante que a população seja orientada. Foi citada aqui como uma situação que realmente nós lamentamos muito, a questão ocorrida com a Cibele, com a questão das filhas. Realmente é uma questão que eu, como pai, sinto bastante. Não quer dizer que a empresa é insensível, não está preocupada. Nós temos que pensar que a gente tem uma obrigação legal de acontecer. Nós somos uma empresa regulada que está prevista. Quando assinamos um contrato de concessão, foi estipulado aquilo que tínhamos que fazer. Também estamos sempre dispostos a negociar com qualquer consumidor que seja. Aquele consumidor que está apresentando alguma dificuldade de efetuar os pagamentos, nós estamos à disposição. Nós temos agências em todos os municípios desse estado. Nós somos uma das poucas empresas que está presente em 100% dos municípios da Paraíba. E aí, o consumidor que não consegue, que não está conseguindo, que está com dificuldade, que apresente para a Energisa uma proposta de parcelamento, de negociação. Estamos sempre de portas abertas. Então, eu volto a dizer, a tarifa social é constante. Eu, pessoalmente, a gente envia carta, eu, pessoalmente, fui em diversos programas de rádio e TV, alertando. Fizemos, agora o PROCON de João Pessoa está nos auxiliando, hoje ele amplamente divulgando a questão da tarifa social na imprensa. Então, a empresa não tem o menor interesse de não conceder a tarifa social, porque é um preceito legal. Nós não estamos aqui nos furtando de uma responsabilidade, mas é importante que as pessoas pelas quais estão enquadradas na legislação, eu não posso simplesmente universalizar a tarifa social sem que esteja de acordo com a lei. Vamos lá, vamos ler aqui no artigo...
O artigo 2º da Lei 12.212. Seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional. Tenham em seus moradores quem receba o benefício da prestação continuada da assistência social e, excepcionalmente, também beneficiado com a tarifa social, unidade consumidora habitada por família inscrita no Cadastro Único com renda de até 3 salários mínimos, que tem em seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requer o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos para que o seu funcionamento demanda o consumo. Está aqui o artigo 2º da Lei 12.212, e qualquer consumidor que se enquadra deve procurar a Energisa para efetuar o cadastramento. Posso aqui, de novo, podemos fazer, Raíssa, como fizemos da outra vez, contando com o apoio desta casa, recebi muita gente para que divulgue, nos auxilie. Nós precisamos que as pessoas que não recebam essa informação. Essa é uma dificuldade, inclusive o próprio governo tem. O governo, vez por outra, ele faz chamadas, vocês devem ter escutado, o governo fala, quem não se recadastrar vai perder, quem não recadastrar vai perder. É exatamente o que acontece. Então, é importante que as pessoas que têm direito, enquadrada na lei, que procurem a Energisa. A questão da planilha de custo foi, inclusive, colocada pela Raíssa e pela vereadora Elisa. Bom, a planilha de custo, nós precisamos deixar bem claro que existe um ritual de informação que a empresa é obrigada a prestar para a ANEEL. Então, a gente vem cá informar os nossos contratos de compra de energias que são realizados. Nós temos aí todas as despesas pela qual a Energisa foi imputada, com base nessa planilha, que não é eu chegar, seria muito bom, a gente estaria diante de um mundo perfeito, de falar, olha, o ANEEL, eu quero uma tarifa de R$1.000. Não é assim. Então, existe todo um preceito legal, existe todo um cuidado que isso tem que ser observado, que não é simplesmente a Energisa falar que quer um valor e a ANEEL vai lá e autoriza o valor. Não é assim. Então, minimamente, a gente precisa fazer essa reflexão, que seria muito injusto se isso ocorresse, né? Então, não é o fato de simplesmente existir uma planilha que é um ritual previsto em lei. A empresa é extremamente regulada e fiscalizada sistematicamente. Nós estamos quase que mês a mês, ou a ANEEL ou um representante da agência estadual fiscalizando nossos processos. Então, não existe essa situação. E aí a gente parte por uma questão de uma análise de que a Energisa solicitou um aumento de tanto, ela teve. Não é assim. Então, é importante a gente ter responsabilidade e olhar muito bem, ver que está previsto na legislação, para falar, não, realmente tem todo um ritual e um cuidado pela qual nós somos uma empresa de concessão de serviço público. Nós temos responsabilidade a prestar pelo poder concedente. A outra questão colocada aqui pela Raíssa, a questão do corte de energia. O corte de energia, também previsto em resolução, é a última instância pela qual a Energisa utiliza. A Energisa ela utiliza diversas formas de cobrança. Os cortes não são feitos deliberadamente, elas são comunicadas previamente. A gente faz ampla divulgação para o consumidor que vai haver o corte. Implantamos recentemente um serviço de lembrete para os consumidores, para ligar para os consumidores, para evitar exatamente esse constrangimento, essa dificuldade, mas nós temos que entender que esse é um processo previsto na resolução. Eu preciso cumprir aquilo que o poder concedente está nos dando. Então, além disso, estamos novamente dizendo, estamos abertos, dispostos à negociação em todas as nossas agências de atendimento espalhadas pelo Estado. Com relação à colocação do Chico do sindicato, ele fez um comentário, ele nem está aí, né? Ele fez um comunicado a respeito... A pessoa está falando, depois está falando, vamos escutar ele. Continue. Bom, ele citou a questão do faturamento por média. O faturamento por média também é um preceito previsto na resolução. É uma situação em que, quando não é possível ter acesso ao medidor,
A fatura de energia é realizada com base nos últimos 12 meses. É só pegar a conta dos últimos 12 meses, dividir por 12, vai encontrar o consumo pela qual. Ah, esse consumo pode ter sido maior do que eu não tive o mesmo comportamento, pode ser menor, mas ele é uma questão legal. Se foi cobrado um consumo menor, na próxima vez que for coletada a leitura, é compensado e vice-versa. Então, não existe dizer que a empresa tem lucro com o faturamento por média. Nós temos um dos menores índices de faturamento por média nesse país. O nosso sistema de faturamento ele é seguro, ele recebe a fatura, o nosso leiturista sai com o equipamento e é tirada a leitura na presença do consumidor, a conta é entregue na hora. Está aqui o que eu coletei, que está aqui, que está marcando no medidor. Então, não tem que dizer que a gente está tendo lucro exorbitante em função de faturamento por média. A outra questão, ele comentou da funcionário terceirizado, eu até agradeço a pergunta, me deixa uma oportunidade de dizer, nós somos uma das empresas do país com o menor grau de terceirização. Nossos funcionários, basicamente, 100% pertencem aos quadros próprios da empresa, não é empresa terceirizada. Ordem de corte, então ele comentou do ordem de corte, a gente tem sistematicamente o aviso, a comunicação prévia para o consumidor em caso de não pagamento da fatura. Bom, vereador Sérgio da SAC falou também da questão da tarifa social, que eu volto a frisar. Essa casa poderia nos auxiliar na divulgação para as pessoas que não estão sabendo que têm direito à tarifa social. Nós temos quase 400 mil consumidores, eu não tenho um número específico de João Pessoa, mas isso também já foi feito numa outra oportunidade, que nós passamos a relação nominal para essa casa para ver quais são as pessoas beneficiadas. Não temos, nosso serviço é transparente para todo mundo. O aumento da energia. Então, vamos lá. Está citando aqui diversas vezes, eu escutei, que a energia teve 3 aumentos no ano de 2015. Isso não é verdade. A energia foi reajustada no dia 2 de março em 3,18%. Esse foi o aumento praticado pela Energisa Paraíba no ano de 2015. Foi implementado no ano de 2015 a figura das bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifadas foi um artifício que o governo criou para que possa a população sinalizada dizendo que não consumam muita energia porque ela está cara. Então, é um mecanismo pela qual o governo utilizou como forma de bloquear um pouco o uso o consumo, porque o custo de geração está elevado. E, nesse momento, ela fez a opção de colocar na fatura as bandeiras tarifárias, que já acontecia esse aumento. Esse aumento já acontecia junto no aniversário de concessão. Ela se antecipou para que as pessoas pudessem ter ciência que os valores pela qual hoje, o custo de geração em função da ausência de chuva está sendo cobrado. O vereador Sidney colocou aqui uma questão dos aumentos, né? Então, eu já fiz aí os comentários sobre o reajuste, que na Energisa Paraíba foi de 3,18 no ano de 2015. De novo, ele fez a insinuação que nós poderíamos deliberadamente aumentar a tarifa. Volto a dizer, trabalhamos com uma tarifa regulada, pela qual temos obrigação de cumprir a legislação. Foi colocado, vereador, também a questão da CPI. É importante a gente deixar claro que a CPI é da Enersul, de um grupo que, antes de nós chegamos no Mato Grosso do Sul, compramos a concessão de uma empresa que estava quebrada, falida. Então, a partir de abril de 2014, que a Energisa começou a trabalhar. A CPI que está sendo investigada é de um período anterior à nossa aquisição. E a gente está dando todas as informações necessárias para esclarecer. Nós não temos o menor compromisso de dizer que estamos deixando de dar informação. Não. Está sendo investigado uma situação de 2010 a 2012, anterior à entrada da Energisa no Estado. Foi usado um termo que eu gostaria de apenas colocar como que eu não concordo com ele, assim como foi colocado, que a empresa está saqueando. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado quando coloca uma situação dessa, pela qual nós estamos uma empresa centenária, uma empresa fiscalizada, uma empresa que tem compromisso e responsabilidade. Então, eu não poderia deixar de registrar que o termo saqueado, para nós, que somos dirigentes dessa empresa, não condiz com a nossa conduta. Com relação à colocação do vereador João Santos,
sobre a questão do parcelamento, da questão do riachinho, volto a dizer, a Energisa lamenta profundamente o ocorrido. Agora, ela está à disposição não só da Cibele, mas de todos os consumidores que quiserem negociar, tiverem enquadrado na legislação para que possa estar regularizando a situação e, se tiver direito à tarifa social, será concedida a tarifa social. O Bruno Cunha Lima fez alguns comentários em relação a uma questão que realmente impacta na conta. Aí ele fez um alerta sobre a questão do ICMS, e é exatamente essas coisas que acontecem. Nós não temos a menor gestão de uma situação dessa. Se aumentou o ICMS, o valor a ser pago está mais alto. Então não podemos fazer uma situação de dizer que esse reajuste foi em função do aumento na carga tributária. E acontece isso constantemente. A questão do ICMS, no IP ele comentou isso sobre iluminação pública. Ele comentou sobre... Não, tá bom. A deputada Camila fez um comentário sobre o monopólio, né? E aí eu respeito, entendo a situação, mas isso é uma questão prevista na Constituição. E se tiver de ser feita alguma alteração, tem que ser discutido. Eu, por exemplo, como consumidor, aí é um debate até filosófico, deputada, você vai se recordar da prestação do serviço pela estatal e da prestação do serviço pela companhia privada. Então, é uma questão de discussão. Bom, eu prefiro aquela situação ou eu prefiro essa outra. Mas temos que deixar claro isso. A questão monopólio não é porque a Energisa quer, não. Isso é uma questão prevista na legislação. Perfeito. Ok. Com relação a Elisa, fez as colocações feitas pela Elisa. Bom, os empréstimos. O que aconteceu a partir da redução da tarifa de 2013? O custo da energia passou a subir consideravelmente em função da ausência de chuva. Naquele momento, para evitar uma quebradeira generalizada no setor de energia do país, o governo utilizou como preceito um financiamento, porque não existia um realismo tarifário. As tarifas que estavam sendo pagas não condiziam com os custos, e isso tem fim. Não é um buraco sem fim, tinha um fim. Então, naquele momento, ele optou por fazer um empréstimo para pagar o custo mais alto e não colocar na tarifa naquele momento. Esse empréstimo, no início do ano, você recebeu o release, o governo faria um aporte no Tesouro Nacional de 9 bilhões. Quando chegou nas contas do governo federal, naquele momento, ele fala, não tem dinheiro para pôr 9 bilhões. Então, repassou para a tarifa. Então, olha aí de novo aquela situação em que nós não temos a qualquer gestão, foi imputada na tarifa um custo adicional. A questão da planilha de custo, Elisa, já comentei também a resposta anterior. O imposto, da mesma forma, da majoração. O custo da energia, né, que é uma questão que ela é refletida, quando a gente faz uma comparação com outros países, por exemplo, nós nos assustamos, né? Nós estamos no topo do ranking em termos do custo. Mas tem outras coisas. Por exemplo, tem diversos encargos que estão embutidos na tarifa que as pessoas acabam não percebendo. A tarifa subsidiada, ela implica em quem não paga uma tarifa maior. Isso acontece no transporte coletivo, a gratuidade do transporte, quem não utiliza, paga por quem utiliza. A lei de subsídio é dessa forma que funciona. E isso é uma prática constante dentro da legislação brasileira. Quando se tem um subsídio, pode ter sabendo que outra pessoa está pagando por ele. Nós temos responsabilidade de gerar isso? Não temos. Então, é uma questão que transcende as ações da empresa. A questão colocada sobre os investimentos, né, em energias alternativas. Nós, na Paraíba, temos a concessão da distribuição. Logicamente que nós, dentro do grupo, estamos investindo isso em fontes, tanto eólica, para que justamente a gente tenha alternativa. A Energisa tem especialidade em pequenas centrais hidrelétricas, a geração de energia em pequenos rios, que ajuda também a solar. Então, tem alguns projetos que a gente trabalha. Aqui na Paraíba, nós não geramos a nossa energia. Nós temos, por lei, comprar de um leilão que o governo faz, define um preço de leilão, e nós temos, todas as distribuidoras têm que ir lá comprar o resultado desse leilão. Tarifa social, já falei.
volto a pedir o apoio de todos vocês, para que a gente possa efetivamente conseguir divulgar não só para a população de João Pessoa, mas para toda a população da Paraíba. E o atraso no fornecimento, o atraso na conta. Implementamos aí a figura da cobrança telefonada para antecedência. É sempre importante deixar que nós nunca realizamos o corte sem um aviso prévio de 15 dias. O corte somente é realizado após 15 dias do nosso comunicado, no mínimo. E existem muitas situações que podem durar 45, 50 dias antes de gerar o corte. Então, presidente, esse é o esclarecimento em cima de que foi colocado. Eu peço à vereadora Elisa, que já fez as perguntas, a vereadora Elisa já fez, houve um horário de fazer as inscrições das pessoas que queriam falar. Infelizmente, não foi possível. Então, vereador Bosquinho, para as considerações. Senhor presidente, apenas registrar documento chegado à mesa do vereador Raoni Mendes. Venho, por intermédio deste, comunicar a Vossa Excelência a ausência do vereador Raoni Mendes na audiência pública de hoje, pois o mesmo está participando de uma reunião do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre as Drogas. Também registrar a presença do presidente do PMDB Jovem, Diego Amaranto, e também do secretário-geral Ronaldo Andrade Filho. Lido o expediente, senhor presidente. Vereadora Raíssa. Eu gostaria de fazer 2 perguntas aos diretores. Eu enviei para vocês, por escrito, 17 perguntas à empresa Energisa. São várias perguntas. Se não puder responder todas agora, por escrito, enviar para o nosso gabinete, eu agradeceria bastante. E gostaria de pedir também à empresa perguntar se vão cortar o ponto do funcionário Sidney Sandrini por estar presente aqui na nossa sessão. Se o ponto do funcionário Sidney, que está agindo aqui como um cidadão de bem, se vai ser cortado o ponto dele. Isso aí eu gostaria de saber. Ser cortado o ponto dele. Veja só, isso aí foge da finalidade da sessão, mas se quiser, pode falar. Eu quero só dizer que esse último caso, assim que o diretor começou a falar sobre a tarifa social, nós temos aqui a TV Câmara, que nós vamos pedir para que a gente divulgue para o povo, através da TV Câmara, tudo isso que o diretor falou em relação à tarifa social. Então, não havendo mais, eu já começo a agradecer as pessoas que compareceram, agradeço aos deputados, agradeço aos vereadores que compareceram e toda a população que está aqui. A vereadora não tem questão de ordem, vereadora. Então, está encerrada a presente sessão.